Olá pessoal, como estão? Estamos aqui hoje para fazer a nossa revisão final de processo do trabalho para a PGM de Campinas. Eu sou a professora Camila Sabonge e nesse bloco falaremos sobre vários assuntos que podem aparecer na prova de vocês. Levando em consideração a tendência das últimas bancas de concurso, eu trouxe uma aula de revisão focada em um assunto que geralmente os alunos negligenciam, que é a execução trabalhista. Então, hoje nós faremos uma revisão focada tanto em normas legais, né, que vão fundamentar alguns momentos processuais importantes da execução, como, por exemplo, a defesa na execução, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, os recursos que são cabíveis na execução, e também trarei, né, ao longo da nossa aula, alguns precedentes vinculantes importantes do âmbito trabalhista que foram firmados agora, em 2025, pelo TST, incidente de recurso de revista repetitivo, e é uma grande aposta para as provas de concurso agora do mesmo ano, né? Esses precedentes, eles estão sendo esperados muito nas provas de concurso. Então, a gente vai ver esses precedentes que se relacionam com o tema de execução. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos fazer o nosso tempo render para vocês aqui. Vamos lá. Vamos começar então, né, com a liquidação de sentença. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que a liquidação, ela não vai fazer parte da execução. A liquidação, na verdade, acaba sendo uma fase anexa à própria sentença de primeiro grau ou o acórdão que transitou em julgado, né? Então, veja bem, o que acontece é que, regra geral, né, é indicado que o juiz, né, ele profira decisão líquida. Por quê? Porque a partir de uma decisão líquida, né, nós temos a possibilidade de já passar diretamente para a execução. Mas caso aquela decisão, né, que transitou em julgado, seja ela sentença, seja ela um acórdão, não tiver liquidez, nós temos necessariamente que passar pela fase de liquidação a fim de tornar aquele título executivo judicial um título certo, exigível e líquido. Aí sim a gente vai poder passar para a fase de execução. Então, o primeiro ponto, é sempre necessária a fase de liquidação? Não. Ela só será necessária quando a sentença não for líquida, ok, pessoal? Porque ela visa trazer liquidez para aquela decisão. Então, na sentença de liquidação, nós tentaremos trazer liquidez para uma sentença condenatória. E por que eu posso afirmar que era uma sentença condenatória? Porque quando a sentença condena em algo, né, nós temos, caso esse algo não seja cumprido, a necessidade de que haja uma coerção a fim de que a parte, né, a parte ré do processo que vai virar o executado, cumpra aquela decisão. Nós queremos trazer o quê? Eficácia àquela decisão por meio da execução. Então, aquela sentença ilíquida condenatória, ela vai ter liquidez a partir do momento que nós vamos passar pela fase de liquidação. Ela é uma fase, então, intermediária que busca definir o valor devido, né, em sede de execução, a fim de que a gente consiga efetivamente passar para a fase de execução. Não pode modificar ou inovar a sentença, veja bem. Então, na fase de liquidação, nós só vamos realizar os cálculos de acordo com os parâmetros que foram colocados em sentença, ou buscar formas de delimitar os valores de acordo com os padrões de sentença, seja por meio de algum tipo de conhecimento técnico específico, como, por exemplo, um perito, né, um árbitro ali, ou às vezes, né, teremos necessidade de produzir provas, né, dependendo da situação. Pode ser que sim, mas de acordo com os parâmetros que foram definidos em sentença. Então, o que nós temos que entender é que nós temos espécies de liquidação. Agora, todas essas espécies de liquidação, elas são utilizadas não para inovar a sentença, mas sim para trazer liquidez para a sentença. Regra geral, o que a gente utiliza? Os cálculos. Então, a partir dos parâmetros que são colocados na sentença, faremos cálculos aritméticos a fim de trazer liquidez para a sentença. Mas, às vezes, pessoal, é determinado que há uma necessidade de pagar o valor equivalente ao salário in natura que era concedido ao trabalhador, que era equiparado ao valor de um determinado imóvel, né? Porque um imóvel foi concedido a título de salário in natura para o trabalhador, depois foi suprimido esse valor e aí houve uma condenação em sentença de valor equivalente
ao daquele imóvel que era um salário in natura. E aí na sentença eu não tenho o valor daquele imóvel, veja bem. Como eu vou saber qual é o valor daquele imóvel? Eu, juiz que não tenho conhecimento técnico, às vezes não tenho conhecimento daquela localidade para saber quanto valem os imóveis naquele local. E às vezes eu vou precisar de um conhecimento técnico. E aí a liquidação vai ser por arbitramento. Eu vou me utilizar de um perito técnico ali que tem esse conhecimento sobre imóveis naquele local, tá, pessoal? Agora, pode acontecer, e é muito comum, em ações civis coletivas, nas quais nós temos uma condenação, uma sentença que condena a empresa a pagar aos empregados que exercem determinada função, que são favorecidos por um acordo coletivo do trabalho que prevê um determinado adicional salarial, né? Então, aquela sentença determina que efetivamente aquela empresa cumpra o acordo coletivo do trabalho, pagando aquele adicional aos trabalhadores que se subordinam àquela categoria em específico. Ou, veja bem, a sentença condena a empresa a pagar um adicional de insalubridade aos trabalhadores que exercem atividade no meio ambiente insalubre. Perceba que nessas duas situações eu tenho uma sentença genérica, uma sentença que condena a empresa a pagar algo para uma quantidade, uma coletividade de trabalhadores que eu ainda não sei quais são. Eu preciso, às vezes, na fase de liquidação, passar por uma fase probatória, no sentido de que esses trabalhadores, eles apareçam, eles se manifestem, haja comprovação de quais são os trabalhadores daquela determinada categoria que vão se subordinar àquela cláusula específica do acordo coletivo do trabalho, ou quais são os trabalhadores que efetivamente laboram naquele meio ambiente do trabalho insalubre, né? Então, veja bem que às vezes eu chego na liquidação com uma sentença genérica, o que é muito comum em ações coletivas, né? No qual eu preciso trazer uma liquidez por meio da determinação daqueles indivíduos que vão receber aqueles valores. E aí, nesse caso, a liquidação ela é feita por artigos, porque eu preciso de um conjunto probatório sendo produzido em âmbito de liquidação. Ok, pessoal? Então, essa situação de liquidação por artigos, ela acaba sendo um pouco mais complexa. Mas o fato é, então, pessoal, né, que quando eu não tenho uma sentença líquida, eu vou precisar trazer liquidez para ela. E aqui está muito evidente, né, o que a gente acabou de explicar, que temos aqui uma sentença ou acórdão, né, que transita em julgado e a partir do trânsito em julgado, o que acontece? Eu posso executá-la. Opa, mas eu só posso executar quando eu tenho uma sentença que seja líquida. Então, se ela for líquida, eu já vou direto para a execução. Se ela for ilíquida, eu passo pela fase de liquidação, que pode ser por cálculos, arbitramento ou artigos, ok, pessoal? E aí, agora sim, a gente chega no procedimento dessa liquidação. E aqui nesse nosso slide vocês conseguem entender como é esse procedimento. Quando eu ingresso na liquidação, o que eu vou precisar ter? A apresentação dos cálculos. A apresentação dos cálculos é feita por quem? De acordo com a CLT, ou pelas partes, então, ou o exequente vai apresentar os cálculos, ou o executado vai poder também ser intimado a apresentar esses cálculos, ou às vezes, dependendo do caso, dependendo da vara, dependendo da situação, o magistrado já remete esse processo diretamente para o calculista da vara. E aí o calculista da vara vai lá e faz os cálculos. A partir do momento que os cálculos foram apresentados, seja por meio das partes, seja por meio do calculista da vara, a gente tem necessariamente, obrigatoriamente, tomem muito cuidado com isso, pegadinha boa de prova, não é que o juiz poderá, o juiz deverá, o juiz é obrigado a abrir prazo para que as partes se manifestem. Então, o juiz deverá intimar as partes, tá, para se manifestar em 8 dias, prazo comum para as partes se manifestarem. Então, se porventura o exequente apresentou os cálculos, obviamente que quem vai querer se manifestar é o executado. Se porventura o executado apresentou os cálculos, obviamente que quem tem interesse de se manifestar é o exequente. Mas se porventura os cálculos foram apresentados pelo calculista, há interesse das duas partes se manifestarem. Fato é que qualquer uma das situações, o prazo é aberto aqui nesse momento. O juiz, a partir da apresentação dos cálculos, deverá
intimar as partes para apresentar manifestação sobre esses cálculos num prazo comum de 8 dias, ou seja, abriu o prazo, todo mundo se manifesta nesse prazo. Não tem prazo sucessivo, ou seja, primeiro o exequente se manifesta, depois o executado se manifesta. Não. Prazo comum, todo mundo se manifesta junto nesse prazo de 8 dias comuns. Depois disso, o que vai acontecer, pessoal? Depois disso, o juiz vai pegar essas manifestações, olhar, analisar, e aí ele vai decidir sobre a homologação dessa liquidação. Ele pode, às vezes, reapreciar algum ponto, né, fazer um recálculo ali, mas o fato é que, a partir dessas impugnações, dessas manifestações, volta para o juiz e o juiz profere uma sentença. Por que eu falo sentença de liquidação? Porque né, com aspas, porque é conhecido como sentença de liquidação esse momento no qual o juiz homologa esses cálculos, só que o entendimento, né, conceitual, classificatório, é no sentido de que essa decisão é uma decisão interlocutória. E, professora, qual é a diferença? A diferença é a seguinte: se nós estamos diante de uma sentença, a sentença ela põe fim ou na fase instrutória de conhecimento, ou ela põe fim na fase de execução. No caso aqui, estamos numa fase intermediária, que é entendida como anexa à própria sentença, porque visa trazer liquidez a ela. Ela não coloca fim nem na fase de conhecimento, nem na fase de execução. Quando nós falamos de decisões que têm cunho decisório, né, prolações do juiz, né, manifestações do juiz que têm cunho decisório, mas não são sentença, nós estamos diante de decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que têm cunho decisório, mas não coloca fim no processo. Qual é a questão? A questão é que, no âmbito trabalhista, regra geral, as decisões interlocutórias elas não são passíveis de recurso de imediato. E é o caso aqui, pessoal. Por isso que eu digo sentença de liquidação, entre aspas, porque apesar da prática forense levar ao entendimento de que, levar a nomenclatura, né, que se consolidou na prática ser de sentença de liquidação, essa sentença que homologa esses cálculos e encerra a fase de liquidação, classificatoriamente, né, doutrinariamente, ela é entendida como uma decisão interlocutória. E por que é importante vocês saberem isso? Porque a partir do momento que isso se trata de uma decisão interlocutória, vocês têm que saber que, se porventura a parte ela, nesse prazo de 8 dias aqui, disse que não concordava com os cálculos, e mesmo assim eles foram homologados, o que ela vai poder fazer de imediato? Nada. Nada, professora? Nada. Pois é. Nesse momento, a partir do momento que é homologado esses cálculos, a parte não poderá fazer nada. O que ela vai ter que fazer é esperar. Esperar que a execução vai se iniciar. A partir do momento que a execução se inicia, a partir do momento que tem uma garantia do juízo dentro da execução, vai se abrir prazo de 5 dias para ter impugnação à execução ou embargos à execução, na verdade, ou impugnação à sentença de liquidação. Embargos à execução apresentados pelo executado. Impugnação à sentença de liquidação apresentados pelo exequente. E é nesse momento, tá? Nessas peças, após a garantia do juízo, que esse indivíduo que está irresignado com os cálculos vai poder se questioná-los novamente, tá? Agora, mais um cuidado que vocês têm que tomar. É o seguinte, se porventura esse indivíduo, ele não gostou dos cálculos, mas nesse prazo de 8 dias aqui, ó, ele não impugnou os cálculos, ele silenciou, ele deixou quieto. Porque ele pensou, vou deixar só na execução, nos embargos à execução para questioná-los. Tá certo ou tá errado? Erradíssimo, erradíssimo. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse indivíduo aí, ele vai perder a oportunidade de impugnar esses cálculos. Por quê? Porque existe uma figura no âmbito processual trabalhista que se chama preclusão. A preclusão significa a perda da possibilidade de exercer um ato processual em razão do lapso temporal. Se porventura existia a oportunidade aqui para ele contrariar, se manifestar de forma contrária aos cálculos e ele não o fez, ocorre a preclusão. Então, lá nos embargos à execução ou lá na impugnação de sentença de liquidação, caso essa parte queira
se manifestar contrariamente aos cálculos, se ela não tiver feito aqui, ela não poderá fazer lá novamente. Ela só poderá fazer a manifestação contrária aos cálculos lá nos embargos de execução, lá na impugnação à sentença de liquidação, se também tiver feito aqui. Então, tomem muito cuidado, tá? Porque, veja bem, isso daqui é uma condição. Você fazer a impugnação aqui, né, se manifestar contrariamente aos cálculos aqui é uma condição para que não ocorra preclusão e aí sim, novamente, você possa questionar esses cálculos lá na execução, tá, pessoal? Então é isso, a liquidação vai acontecer dessa forma. Apresentou os cálculos, abre prazo para as partes. Partes têm prazo de 8 dias comuns para se manifestar sobre esses cálculos. Se manifestou? Ok. Aí você passa para o juiz homologa esses cálculos, dando fim à fase de liquidação. Ok, pessoal? Muito que bem. Importante para a gente finalizar a fase de liquidação é que na sentença de liquidação a gente tem necessariamente que ter menção, né, das contribuições previdenciárias, ok? E também temos a necessidade de abertura de prazo para a União. A União é obrigatoriamente intimada para impugnar esses cálculos, no prazo de 10 dias, tá? E o ministro de Estado da Fazenda pode dispensar essa manifestação, mas ele tem que ser necessariamente intimado, porque é uma escolha dele dispensar ou não essa manifestação, ok? Agora, aqui, né, organizando o que a gente já comentou, né, pessoal, a impugnação dessa decisão de liquidação, ela não é recorrível de imediato. Olha a pegadinha boa de prova aqui, pelo amor de Deus, não vão cair nessa. Não é recorrível de imediato, tá? Quando que eles vão poder recorrer dessa decisão, dessa sentença de liquidação, que na verdade é uma decisão interlocutória, pessoal? Nos embargos à execução, se for o executado, ou na impugnação à sentença de liquidação, se for o exequente. Qual é o prazo para apresentar essas peças, pessoal? Garantiu o juízo? A partir do momento da garantia do juízo, tem 5 dias, tá, para apresentar esses embargos. E aí, o que acontece, pessoal? Acontece que se tiver uma penhora, né, que geralmente, o que acontece? A gente inicia a execução abrindo um prazo, né, de 48 horas para que o executado, ele ou apresente bens, né, a penhora, ou ele garanta a execução, ou ele pague, o que é raríssimo, né, que aconteça, né, pessoal? Ou, se ele se manter silente, a gente passa para a pesquisa de bens para fazer penhora, né? Penhora de bens desse executado. E a partir do momento que tem a penhora, tá? Garantindo a execução, nós temos a partir dessa intimação da penhora 5 dias, né? Para que o executado apresente os embargos à execução e o exequente terá o mesmo prazo de 5 dias para impugnação à sentença de liquidação. Ok, pessoal? Então vamos seguindo. Aqui trouxe uma tabelinha boa, uma linha do tempo da execução, tabelinha da alegria, para a gente conseguir fixar isso de forma visual. Tudo que a gente apresentou tudo que a gente estudou até aqui. Então, pessoal, se a nossa sentença é ilíquida, nós começamos com os cálculos. Cálculos apresentados, né? Nós temos a possibilidade de impugnação pela parte contrária. E aí, depois das impugnações apresentadas, volta para o juiz, que apresenta a decisão de liquidação, que também é conhecida na prática como sentença de liquidação, mas na verdade é uma decisão interlocutória. Sendo uma decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato. E aí, pessoal, tendo um título executivo judicial líquido, nós podemos iniciar a nossa execução. E a execução começa como? Começa citando o executado para que ele pague. Esse é o melhor dos mundos. Ou se ele garanta o juízo, ou apresentando bens à penhora, né? Então ele tem a citação, ele tem 48 horas para pagar ou garantir integralmente o juízo, tá? Se ele não pagar, se ele não garantir, nós vamos passar para a penhora. A gente pesquisa bens para tentar penhorá-los e depois vendê-los. A partir da penhora, pessoal, o que acontece? A partir da penhora, nós temos 5 dias ou para
o exequente impugnar a sentença de liquidação, então se ele estava até agora inconformado com os cálculos, agora é o momento do exequente apresentar o seu inconformismo com os cálculos da liquidação, ou para o executado apresentar os embargos à execução. E aí, além de outros temas que ele pode apresentar, ele também pode apresentar o seu inconformismo com os cálculos nesse momento. E aí também temos que lembrar que pode acontecer da penhora, a penhora recair sobre bens de um terceiro. Às vezes, nós estamos fazendo a execução contra uma pessoa física que era empregador, né? E essa pessoa física era casada. E eles tinham um bem conjunto, né? Esses dois indivíduos, tanto o executado, que era esposo, com a sua esposa, né? E aí chega então a esposa e ela pode às vezes querer se manifestar nos autos a fim de garantir, a fim de assegurar a sua meação sobre aquele bem que está sendo penhorado. Qual seria a peça processual que essa esposa, que não é executada, tomando muito cuidado, pode se utilizar para tentar de alguma forma garantir, né, a sua meação sobre aquele bem? Qual é a peça, pessoal? Embargos de terceiros, tá? Se for um terceiro, nós nos utilizaremos dos embargos de terceiro, ok? E a partir daqui, pessoal, né, seja apresentando embargo, impugnação à sentença, seja apresentando embargos à execução, seja apresentando embargos de terceiro, nós teremos, tá, uma decisão em sede de execução, tá? Que nós chamamos de sentença de embargos ou sentença de impugnação. E da decisão em execução, da decisão em execução, da decisão em execução, qual é o recurso cabível? Agravo de petição. O que vocês têm que lembrar? Execução, petição. Execução, petição. Agravo de petição é cabível na execução, ok, pessoal? Então, das decisões em sede de execução, nós teremos a possibilidade do agravo de petição. A sentença de embargos, a sentença de impugnação, ela vai caber o agravo de petição, ok, pessoal? Cuidado com isso aqui. E agora vamos responder uma pergunta muito importante com base no entendimento do TST. Cabe agravo de petição de sentença de liquidação? Pessoal, aqui vocês têm que se lembrar, né, da finalidade da fase de liquidação. Veja bem, nós acabamos de ver que a fase de liquidação ela não é necessária de todas as sentenças. Ela só é necessária das sentenças ilíquidas. Muito bem. Isso significa que existem sentenças que são líquidas. Ou seja, os cálculos já estão na própria fundamentação da sentença, o próprio dispositivo daquela sentença é líquida. Então, passamos por toda a fase de instrução e a sentença de primeiro grau, ela já vem líquida. E vamos pensar que, porventura, essa sentença líquida, ela não é recorrida, né, e ela transita em julgado. Dessa forma, nós já poderemos passar automaticamente para a execução. E sabemos que quando uma sentença transitada em julgada, né, ela passa para a execução, nós não podemos rediscuti-la, né, na execução. Por isso, nós dizemos que o contraditório, os temas a serem discutidos em execução são muito mitigados, são muito restritos, são reduzidos. Isso significa, pessoal, que qual é a oportunidade, qual é o momento para que eu questione algo que está na sentença de primeiro grau? Recurso. Qual é o recurso cabível da sentença de primeiro grau, pessoal? Recurso ordinário. Então, veja bem, essa pergunta ela pode parecer um tanto capciosa, né? Se cabe agravo de petição da sentença líquida. Porque muitos alunos podem se confundir falando assim, a sentença é líquida a partir do momento que ela passa pela fase de liquidação, e não é verdade. Se a sentença já é líquida, ela não passa pela fase de liquidação, porque a fase de liquidação só é necessária para trazer liquidez a uma sentença ilíquida. Então, se porventura a sentença é líquida, você irá apresentar o mesmo recurso que apresentaria para debater o mérito, né, de qualquer outra questão discutida naquela sentença. E o recurso cabível é o recurso ordinário. Muito bem, então, dito tudo isso, pessoal, nós chegaremos, então, a responder essa pergunta por meio de um entendimento, um precedente do TST. Ó. Cabe agravo de petição da sentença líquida? Não, não cabe. Por quê? Porque caberá o recurso
ordinário, pessoal. Então, ó, proferida a sentença líquida, impugnações quanto aos critérios de liquidação ou aos valores expressamente fixados deverão ser deduzidos no recurso ordinário interposto da decisão, sob pena de preclusão. Olha só, se eu não apresentar as minhas impugnações no prazo do RO, o que acontece? Transita em julgado aquela decisão e eu não vou passar por fase de liquidação, eu já vou direto para a execução. Por isso, na execução, eu não poderei manifestar-me novamente sobre essa questão, porque haverá preclusão. No momento oportuno para questionar aquela sentença, eu não o fiz. Tá? E essa é uma grande pergunta, essa é uma aposta para a prova de vocês, porque esse precedente vinculante, a tese 131 do TST, foi firmado em incidente de recurso revista repetitivo um mês e meio atrás, pessoal, se eu não me engano, entre um mês ali, foi um precedente recentíssimo, de 2025, firmado pelo TST, pessoal. É um dos precedentes grandes apostas para vocês na prova, tá? Então tomem cuidado com isso. Não cabe agravo de petição da sentença líquida, vai caber o recurso ordinário, ok? E agora nós já podemos voltar aqui ao âmbito da execução trabalhista para falar sobre algumas questões importantes sobre a própria execução. Estamos agora falando da fase de execução novamente, ó. Qual é a base legal, né? Quais são as normas que vão reger essa execução trabalhista, né? Nós vamos nos utilizar das normativas da CLT, mas supletivamente a gente vai se utilizar da Lei de Execução Fiscal e do CPC, tá, pessoal? Exceto quando houver uma determinação expressa da mudança de ordem, tá? E quais são os títulos que podem ser executados? Nós temos alguns títulos que são judiciais e outros títulos que são extrajudiciais. Tomem muito cuidado, já vou direcionar vocês para a pegadinha de prova aqui. Por quê? Porque entre os títulos judiciais, nós temos a sentença arbitral. Sentença arbitral não é título extrajudicial. Sentença arbitral é título judicial. Tomem muito cuidado com isso. Quais são os outros títulos judiciais que podem ser executados? Nós temos as decisões passadas em julgado, decisões das quais não tem havido recurso com efeito suspensivo, tá? Porque aqui, se o recurso não tiver efeito suspensivo, nós poderemos executar de forma provisória, tá? Aquela sentença. Lembrando que a maioria dos recursos trabalhistas não tem efeito suspensivo. Regra geral, o recurso trabalhista não tem efeito suspensivo, a não ser que seja pedido esse efeito e seja deferido pelo juiz, ok? Os acordos também serão títulos judiciais, tá? Quando não cumpridos, e créditos previdenciários decorrentes de sentença condenatória e acordos extrajudiciais quando homologados judicialmente, tá, pessoal? Porque nós temos essa possibilidade agora, né? A homologação dos acordos extrajudiciais. E eles são homologados por meio de uma sentença judicial, ok, pessoal? E do outro lado, quais são os títulos extrajudiciais? Nós temos o termo de ajustamento de conduta, que é firmado pelo MPT, os termos celebrados pela CCP, Comissão de Conciliação Prévia, certidão de dívida ativa da União, tá? As multas de fiscalização, cheque ou nota promissória emitidos em reconhecimento de dívidas inequivocamente de natureza trabalhista, tá, pessoal? E aí nós chegamos na questão da competência. Quem terá competência para a execução trabalhista, pessoal? No caso dos títulos judiciais, vai ser o juiz ou o tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio, tá? Então, onde que tramitou a fase de conhecimento? Onde foi prolatada aquela sentença de primeiro grau? Nesse ponto, a gente vai ingressar com a execução, tá? Agora, os títulos extrajudiciais, a gente vai ter que fazer um exercício, né, de identificar onde seria o processo de conhecimento para aquele tema em específico. Então, qual é o juiz competente para o título extrajudicial, para executar o título extrajudicial? O juiz que teria competência para o processo de conhecimento, ok, pessoal? Lembrando que, no âmbito trabalhista, é inaplicável o artigo 516 do CPC. Então, optar pelo local que se encontram os bens ou o domicílio do executado é impossível no âmbito trabalhista, ok? E aí nós temos a questão da legitimidade ativa, tá? Qual é a legitimidade ativa na execução? Nós teremos a possibilidade de ingressar com a execução, tá?
as partes. Então, a parte autora vai ter a possibilidade de ingressar com a execução, tá? Agora, o juiz, tomem muito cuidado, porque o juiz ou o presidente do tribunal terá uma possibilidade de ingressar com a execução de ofício apenas nos casos em que a parte não está assistida por advogado, representada por advogado, tá? Tomem muito cuidado, porque essa modificação foi trazida pela reforma trabalhista. Seguindo, pessoal, em contraposição, nós temos como legitimados passivos, ou seja, quem responde pela execução vai ser todo mundo que tem algum tipo de responsabilidade patrimonial em face daquele crédito que está sendo executado. Então, nós temos primeiramente o devedor, mas também temos o fiador, né, o espólio, a massa falida, os responsáveis tributários e os sucessores daquele executado, tá? Pessoal, agora nós chegamos numa outra temática que é muito importante, porque veja bem, nós acabamos de dizer que o devedor vai ter responsabilidade patrimonial a fim de ser executado. Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer daquela empresa ela não ter bens para conseguir concretizar aquela execução. E aí, nessa situação, entra a responsabilidade dos sócios daquela empresa, a fim de que eles respondam também pelos créditos trabalhistas. E como isso vai acontecer? Vai acontecer por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos colocar os sócios daquela empresa no polo passivo da execução, a fim de que eles respondam com seus bens particulares para concretizar, para satisfazer os créditos daquele trabalhador. Agora, muito bem, sabemos que processualmente falando, nos utilizaremos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente que vai beber da fonte legal do Código de Processo Civil, vai ser feito nos moldes do Código de Processo Civil. Mas antes de entender essa questão processual, né, qual que vai ser a decisão que resolve esse incidente, se cabe ou não recurso desse incidente, a gente primeiro precisa entender qual é o tipo de teoria, né, que vai ser aplicada a fim de saber se respondem ou não respondem aqueles sócios, né? Eles terão responsabilidade a partir de quando? Né? Quais são os critérios que têm que ser expostos e delimitados quando eu pleiteio, né, a desconsideração da personalidade jurídica? E aqui no âmbito trabalhista, nós iremos nos utilizar da determinação, né, trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão da própria hipossuficiência do trabalhador, nós nos utilizamos da teoria objetiva, também conhecida como teoria menor, que é a teoria trazida no Código de Defesa do Consumidor, também aplicável, né, aos consumidores em razão da sua hipossuficiência em face dos fornecedores, né? É uma situação também desequilibrada, assim como é a relação empregatícia. Então, a teoria que nós aplicamos é a teoria objetiva, que determina que basta que a empresa não tenha bens suficientes para pagar o crédito trabalhista para que haja a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo daquela execução, tá? Agora, só para a gente saber, né, qual seria a outra forma de utilização da responsabilidade do sócio, é a segunda teoria que está aqui, tá, pessoal? Que não é utilizada no âmbito trabalhista, mas trouxe para a gente fazer um contraponto, que é a teoria trazida no Código Civil, né? Que é a teoria subjetiva, ou teoria maior. É chamada de teoria maior justamente porque tem mais requisitos, mais elementos que têm que ser comprovados para que a gente tenha a responsabilidade do sócio. Quais são esses elementos? Tem que ter insuficiência de bens, igual é a teoria objetiva, mas tem aqui um elemento a mais, que é a comprovação de fraude ou de abuso de direito nos moldes do artigo 50 do Código Civil. Ok, pessoal? Seguindo, então, aqui, né, depois de entender como é que vai se dar a responsabilidade, qual é a teoria que é utilizada, a gente chega efetivamente no que prevê a CLT sobre a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como eu já disse para vocês, pessoal, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai acontecer nos moldes previstos no próprio CPC, no artigo 136 a 137 do CPC, tá, pessoal?
E aí, o que também nos vale, né, relembrar aqui, é que nós teremos a suspensão da execução em razão da instauração desse incidente, tá? Então haverá uma suspensão. Só que, pessoal, caso haja, né, um risco de prejuízo, né, muito acentuado, nós temos a possibilidade, tá, de pleitear uma tutela de urgência de natureza cautelar, tá? A fim de resguardar os bens, né, e resguardar consequentemente a concretude da execução posteriormente. Então, a instauração desse incidente, ela suspende o processo, mas não tem prejuízo a possibilidade de que você pleiteie uma tutela de urgência de natureza cautelar nos moldes do que é previsto no CPC, no artigo 301, tá? Agora, qual é a cereja do bolo nesse assunto, pessoal? A cereja do bolo, a grande aposta, tá, nesse tema, é isso daqui que eu vou trazer para vocês. O que acontece é que nós temos a decisão que vai resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, eu pedi, né, para que sejam incluídos sócios no polo passivo, e nós teremos, por meio desse pedido, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E esse incidente ele vai ser resolvido por meio de uma decisão. Essa decisão, né, essa manifestação do juiz com cunho decisório, ela não coloca fim na execução, portanto, é uma decisão interlocutória. E das decisões interlocutórias, nós sabemos que, em regra, de imediato, não cabe recurso. Contudo, todavia, pessoal, nós temos, nesse caso em específico, a possibilidade do recurso. Por isso, é uma grande aposta para a prova de vocês. Por quê? Porque nós temos aqui a aplicação de uma teoria que flexibiliza a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito trabalhista. É uma teoria, né, que é construída no sentido de entender que quando nós temos uma decisão interlocutória em âmbito executório que causa um prejuízo demasiado à parte, como seria, por exemplo, o caso de você incluir um sócio no polo passivo e impossibilitar que ele recorra de imediato, né? Você traria a possibilidade, a flexibilização do impedimento da decisão interlocutória ser recorrível de imediato e caberia sim um recurso de imediato. E como estamos na execução, qual é o recurso cabível das decisões em execução? Agravo de petição. Então, veja bem, aqui nós temos a reforma trabalhista trazendo uma possibilidade de recurso, né, de decisão interlocutória em fase de execução muito interessante, tá? Porque da fase de execução vai caber o agravo de petição da decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, mais do que isso, independentemente de garantia do juízo, porque o entendimento é que se você trouxesse a obrigação do sócio garantir o juízo nesse momento no qual ele está discutindo efetivamente se a execução deveria ser redirecionada para ele, seria como se houvesse uma execução antecipada antes de que se consolidasse a decisão de que ele integra efetivamente o polo passivo daquela execução, tá? Então, essa é a grande questão, essa é a grande cereja do bolo do nosso tema, mas vamos aproveitar que eu trouxe esse parágrafo primeiro aqui do artigo para também falar de quando o incidente acontece na fase de conhecimento ou de decisão monocrática do relator em tribunal, porque também são possibilidades boas para cair na prova de vocês. Porque não é tudo igual. O incidente, dependendo da fase processual que você se encontra, vai poder ou não ser recorrível, ou também vai mudar o recurso cabível. Então, veja bem, da fase de execução já vimos, agravo de petição, muito bem. Mas nós sabemos que das decisões interlocutórias, em regra, elas são irrecorríveis, não é verdade? E essa regra vai se manter quando estamos diante da decisão interlocutória que resolve o incidente quando o incidente é na fase de cognição, ou seja, na instrução processual do primeiro grau. Então, se eu ingressei com a reclamação trabalhista, tô lá na fase de instrução e no meio ali daquele processo, né, antes da sentença de primeiro grau, teve um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão interlocutória naquele momento, ela vai ser irrecorrível de imediato. Eu não vou poder ingressar com o recurso dela de imediato. Professora, não, mas coitado do sócio, vai ser incluído, quando ele vai poder recorrer? Pois é, nessa situação ele vai ter que esperar ter a aprovação da sentença de primeiro grau, e aí ele vai poder questionar essa questão só no recurso ordinário cabível daquela sentença de primeiro grau, ok?
E aí, chegando na possibilidade a possibilidade de estarmos diante de uma decisão do relator monocrática que resolve o incidente quando o incidente é lá no tribunal. Qual vai ser o recurso cabível? Sendo uma decisão monocrática no tribunal, o recurso cabível vai ser o agravo interno. Ok, pessoal? Muito que bem. Então, tomem muito cuidado com esse artigo, tá? Caiu faz pouco tempo essa questão do agravo de petição na fase de execução, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na OAB, tá? Eu sei que vocês aqui querem concurso de procuradorias, né? Mas a gente percebe, é muito evidente que as bancas, elas bebem da mesma fonte. Não é raro, né, que caia uma questão de segunda fase de OAB, que depois é reaproveitada por TRT, depois cai numa procuradoria municipal, depois cai numa procuradoria estadual, depois volta e meia cai numa prova de magistratura. Essas questões, elas vêm, as matérias vêm com novas roupagens, né, mas acaba sendo uma coisa cíclica. Então, isso daqui é uma boa aposta para cair na prova de vocês, porque já veio, né, já foi cobrada pela FGV em segunda fase da OAB, né, acho que do penúltimo, se eu não me engano, penúltimo concurso, né, penúltimo OAB da FGV, ok? Muito que bem. Agora vamos falar um pouquinho do sócio retirante, porque veja bem, nós falamos aqui, né, que nós podemos ter a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar os sócios. Só que o que acontece, pessoal, é que nós vamos responsabilizar os sócios atuais da empresa. Agora, a grande questão, né, é se os sócios que não estão mais na empresa podem ou não ser responsabilizados por créditos que estão sendo executados contra a empresa. E aí a gente chega na seguinte questão: qual é a responsabilidade do sócio retirante? Antes de responder isso, ver o que a CLT fala sobre isso, a gente precisa entender quem é o sócio retirante, não é verdade? O sócio retirante é aquele indivíduo que ele quer sair da sociedade. Ele pode ter brigado com os seus sócios e fala assim: não quero mais isso, vocês podem me tirar dessa sociedade, eu vou embora, viver minha vida e vou fazer outra coisa. Ou simplesmente tem outros interesses, quer liquidar a sua parte da sociedade, quer vender para os outros sócios e sair, e não quer mais se responsabilizar por aquela sociedade. Muito que bem, então o sócio retirante é aquele que se retira da sociedade, mas a grande pegadinha aqui é a seguinte, pessoal. O sócio retirante, né, ele vai ter um período ali, né, no qual ele pode ser responsabilizado a partir do momento que ele se retira da empresa. Só que, veja bem, o que significa se retirar da empresa? Pessoal, se retirar da empresa não é só falar tchau e sair e não avisar ninguém, e não averbar na junta comercial. Veja bem, existe uma formalidade por trás da empresa, da concretização de uma sociedade empresarial. Uma formalidade que tem que ser respeitada também quando o sócio se retira. Então, tome muito cuidado com isso. É muito comum um sócio ser integrado, né, a execução ser redirecionada para um sócio, e o sócio aparece se manifestando nos autos, falando assim: eu já saí dessa sociedade faz 5 anos, eu não posso mais ser responsabilizado por nenhum crédito trabalhista em razão dessa sociedade. E aí a pergunta é a seguinte: tá bom, tudo bem, mas junte nos autos a data, né, o comprovante da sua averbação da sua retirada. Qual é a data que você averbou, né? Então você formalizou a sua retirada. Opa, eu não formalizei, foi informal a minha retirada, eu só avisei meus amiguinhos e fui embora. Mas aí na junta comercial, ó, ele ainda está constando como sócio. E aí? Só lamento, sócio. Você não é um sócio retirante, você não saiu formalmente da sociedade. Então tome muito cuidado, que a grande pegadinha de prova aqui é que a responsabilidade do sócio retirante, ela vai ter um lapso, né, para ser feita a partir do momento da averbação da sua retirada, ok? Então vamos agora ver, a partir desse comentário importantíssimo, a gente vai ver o que a CLT vai falar sobre o assunto. Vamos lá. A CLT vai falar do sócio retirante no artigo 10A, tá? Que vai falar que o sócio retirante responde subsidiariamente, ou seja, temos aqui um benefício de ordem, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio.
Agora, somente, veja bem, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois da averbação da modificação do contrato na qual ele se retirou. Agora, o que significa um benefício de ordem, pessoal? Significa que o sócio retirante, ele só vai se responsabilizar depois que primeiramente eu for atrás da empresa, depois eu tenho que ir atrás dos sócios atuais, depois eu vou atrás do sócio retirante. Então, a responsabilidade é subsidiária desse sócio retirante. Agora, além de subsidiária, ele só vai responder de forma subsidiária contra, né? Ele só vai responder por, né, ações que forem ajuizadas até 2 anos depois que aconteceu a averbação da sua retirada. Essa é a regra geral. Por que eu digo regra geral, pessoal? Porque nós temos uma exceção importantíssima. Se porventura esse sócio se retirou da empresa e ele levou todo o capital, toda a liquidez da empresa junto com ele, a fim de fraudar as execuções que acabariam sendo inócuas, né, insatisfeitas contra uma empresa que acabou ficando ali sem nenhum tipo de bem que poderia ser penhorado, né? Então, às vezes, esse sócio sai e leva consigo toda a carga, né? Todo o crédito ali, todo o valor monetário que poderia trazer algum tipo de concretude às execuções que estavam em face daquela empresa. Nessa situação, a gente tem configuração de fraude, tá? E aí nós temos uma situação diferente que é prevista aqui no nosso parágrafo único, tá? O parágrafo único vai falar que o sócio retirante, ele responde de forma solidária, então não tem benefício de ordem, eu posso ir diretamente contra o sócio retirante. Com os demais, quando ficar comprovada uma fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Então, às vezes eu estou tentando modificar, fingir que aquele sócio está saindo para que ele saia com os valores da empresa para a gente conseguir, às vezes, fraudar uma execução trabalhista. Então, nessa situação, se houverem provas nesse sentido, a gente tem a aplicação do parágrafo único do artigo 10A, ok? Pessoal, agora nós vamos já nos encaminhando, né, para um dos últimos temas que a gente tem aqui na nossa revisão final, que é a questão da exceção de pré-executividade, pessoal. A execução de pré-executividade, ela é um assunto muito interessante, também caiu em uma das últimas provas da OAB e foi muito polêmico, e nós tivemos um precedente vinculante do TST, agora de 2025, falando sobre esse tema, por isso que ele se torna uma grande aposta. Esses precedentes vinculantes recentes do TST, eles estão tendo muita visibilidade, eles são muito relevantes, eles são grande aposta para as provas do ano de 2025. Por isso eu trouxe essa temática aqui para vocês e a gente vai ver a redação da tese logo na sequência, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é a exceção de pré-executividade e depois a gente vai conseguir entender a tese do precedente vinculante. A exceção de pré-executividade, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela não tem previsão legal. Ela não tem previsão legal, só que ela é uma construção da jurisprudência, tá? No sentido de que nós teríamos possibilidade de ingressar com essa peça, né, para discutir matérias no âmbito da execução sem garantir o juízo da execução. Porque, veja bem, para entrar com os embargos à execução, nós já vimos que eles só são cabíveis quando nós já temos a garantia do juízo. E aí, se eu não tenho possibilidade de garantir o juízo, se não encontram bens na penhora e tenho matérias muito relevantes como matéria de ordem pública, como eu poderia impugnar essas questões em face da execução? Aí eu me utilizaria da exceção de pré-executividade. Segundo a doutrina, nós temos duas correntes. A primeira corrente, que é minoritária, é no sentido de que a exceção de pré-executividade só caberia de matérias de ordem pública, só poderia discutir matérias de ordem pública. E uma segunda tese, que é um pouco mais ampla e majoritária, entende que além das matérias de ordem pública, eu também poderia, né, discutir matérias que não necessitam de dilação probatória, tá? Então, por exemplo, eu poderia alegar nulidade ou inexigibilidade do título, novação, transação, quitação da dívida, uma incompetência absoluta, porque é uma matéria de ordem pública, tá? Uma prescrição intercorrente, tá? Entre outros temas.
O prazo para apresentação dessa exceção de pré-executividade também acaba respaldado em duas teses doutrinárias, né? A primeira tese fala que deve ser apresentado, deve ser oposto antes de decorrido a constrição patrimonial, mas se for antes, pode ser em qualquer momento. E a segunda tese diz que pode ser apresentada a qualquer tempo, ainda que depois da constrição patrimonial, em razão de matérias de ordem pública poderem ser alegadas em qualquer momento, tá? E aqui trouxe a tabelinha da execução só para a gente entender onde então seria cabível essa exceção de pré-executividade. De acordo com a primeira tese, como aqui teríamos a garantia do juízo, eu só poderia ingressar com a exceção daqui para trás, né? Agora, com a segunda tese, eu poderia em qualquer momento, tá? Por serem matéria de ordem pública. Então, aí são essas duas teses, mas majoritariamente o entendimento é que a exceção de pré-executividade só vai ser cabível até a penhora, porque nós temos o princípio da unirrecorribilidade recursal, né? E aí, como nós temos a possibilidade de apresentação de embargos à execução, com posteriormente a possibilidade do agravo de petição a partir da garantia do juízo, eu não poderia, então, me utilizar da exceção de pré-executividade, porque eu já teria outras ferramentas para impugnar matérias necessárias na execução, tá, pessoal? Mas aí, o que nos é mais relevante sobre essa temática, o que mais importa para vocês levarem para a prova sobre exceção de pré-executividade é a decisão que resolve a exceção. Porque, veja bem, se eu entender que eu posso ingressar com a exceção de pré-executividade, como que eu vou decidir essa exceção? Eu vou resolver ela por meio de uma decisão que vai poder ser uma sentença ou vai poder ser uma decisão interlocutória. Professora, não entendi. Eu explico. Se porventura eu ingresso com uma exceção de pré-executividade, que está alegando que tem uma nulidade na execução ou alegando que já foi paga a execução, que a execução tem que ser extinta. E, porventura, existe o acolhimento dessa exceção de pré-executividade. Então, a decisão acolhe essa exceção de pré-executividade. Você percebe que com o acolhimento dessas alegações de que tem que ser extinta a execução, eu vou ter extinção da execução. Tendo a extinção da execução, eu coloco fim nela. Então, essa decisão que acolhe a exceção de pré-executividade é uma sentença. E da sentença cabe o quê? O agravo de petição, ok? Então, da decisão que acolhe a exceção a exceção de pré-executividade, eu vou poder ingressar com agravo de petição, porque eu coloquei fim na execução. Diferentemente da decisão que rejeita ou acolhe parcialmente essa exceção. Por quê? Porque se eu rejeitei a exceção, o que vai acontecer? A execução vai continuar. Então, eu estou diante de uma decisão interlocutória, porque tem cunho decisório, mas não coloca fim na execução. E da decisão interlocutória, regra geral, não cabe recurso de imediato, tá, pessoal? Essa era a tese, né, que vinha sendo defendida doutrinariamente muito forte. E aí chega o TST e se debruça sobre essa questão. Por isso que essa questão é importante. Porque vem o TST e responde essa pergunta. Cabe agravo de petição da sentença que rejeita a exceção de pré-executividade? E a que rejeita, nós já vimos que não coloca fim na execução. Portanto, segundo o TST, na tese 144 do incidente de recurso de revista repetitivo, julgada agora em 2025, recentíssima saída do forno, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se investir de natureza interlocutória, é irrecorrível de imediato, à luz de disposto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. É o que a gente acabou de ver, pessoal. Se a exceção de pré-executividade ela é acolhida, a gente coloca fim na execução. Decisão que coloca fim na execução é sentença. De sentença cabe agravo de petição. Agora, da decisão que rejeita essa exceção de pré-executividade, qual é a consequência? A continuidade da execução. Continuando essa execução, essa decisão não colocou fim na execução. Então, ela é uma decisão interlocutória, e da decisão interlocutória, em regra, não cabe recurso de imediato. É isso que o TST está reafirmando isso, e se cair na prova, pelo amor de Deus, vocês não vão errar isso daqui, tá? É uma grande aposta também para cair na prova. E aí, pessoal,
né? Para finalizar aqui a nossa parte de execução, é importante, né, a gente ver aqui a questão do prazo da fazenda pública, porque nós vimos que a partir da garantia do juízo nós temos o prazo de 5 dias para que o executado apresente os embargos à execução e o exequente apresente impugnação à sentença de liquidação. Mas a fazenda pública tem um prazo diferente, que é o prazo de 30 dias para ingressar com os embargos à execução. E aí, pessoal, nós temos também algumas exceções sobre a questão da garantia, né? Porque nós vimos que os embargos à execução, eles só vão ser possíveis quando nós tivermos a garantia da execução por meio da penhora. Só que o artigo 884, parágrafo 6º da CLT, traz algumas exceções. Ele diz que a exigência de garantia ou penhora não se aplica a entidades filantrópicas ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições, tá? E nós também temos a previsão aqui de que aplica-se essa questão, né, da não necessidade da garantia ou penhora, também se aplica às entidades filantrópicas e seus diretores em processos com execuções iniciadas após 11 de novembro de 2017, ok? Então tomem cuidado com essas normativas. E aqui, pessoal, trago para vocês quais são as matérias que são cabíveis de discussão nos embargos à execução, porque já conversamos aqui que a questão da execução é a questão de nós não podermos rediscutir o que já foi discutido e já transitou em julgado na sentença meritória de primeiro grau ou de acórdão, né? Ou seja, a decisão meritória que transitou em julgado e originou o título judicial que está sendo objeto de execução. Então, as matérias são restritas. Nós temos as matérias previstas na CLT como cumprimento de decisão, cumprimento de acordo, quitação de dívida e prescrição de dívida, ou seja, são muito restritas na CLT. Mas o entendimento jurisprudencial e doutrinário é que a gente também pode discutir matérias que estão previstas no CPC, porque nós temos a aplicação subsidiária, supletiva do CPC ao âmbito processual trabalhista. Então, nós também poderíamos ter impugnação das matérias previstas no artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que fala que nós podemos falar sobre falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu por revelia, ilegitimidade da parte, inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, né? Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, pessoal. E se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, né? Se for necessário, o juiz ele pode, inclusive, demarcar uma audiência para produção de provas em âmbito de execução, tá? A qual deverá se realizar no prazo de 5 dias, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui também, né, a impugnação à decisão de liquidação, como visto, em que o exequente poderá impugnar a decisão de liquidação no mesmo prazo dos embargos, né? E aí, os embargos de terceiro, né? Qual é a previsão? A CLT é omissa, tá? Mas o CPC prevê no artigo 674 e nós vimos que tem aplicação supletiva e subsidiária ao âmbito processual trabalhista. O objetivo dos embargos de terceiro: proteger a posse ou propriedade de bem de terceiro, desconstituir uma constrição de bem que foi feita em face do terceiro. O momento da interposição. Na fase de conhecimento, poderia ser a qualquer momento antes do trânsito em julgado. Mas na fase de execução, o entendimento é que até 5 dias depois da arrematação, adjudicação ou alienação por iniciativa particular, mas tem que ser antes da assinatura da respectiva carta, tá? E aqui trouxe para vocês a organização de tudo que a gente já viu, né, na execução novamente, caso vocês queiram fazer uma recapitulação mais visual da temática, tá, pessoal? Nós temos também a questão da prescrição intercorrente, que é muito importante a gente relembrar que, de acordo com a reforma trabalhista, nós temos a aplicação da prescrição intercorrente no âmbito processual trabalhista, sim, tá? Porque, ó, pessoal,
Nós temos também o entendimento sumulado do STF, né, na súmula 327, que fala que o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente, mas nós tínhamos antigamente, né, anteriormente, é uma súmula que agora perdeu força, né, vigência por causa da reforma, mas a súmula 114 do TST, ela previa de forma taxativa que era inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Então, veja bem, qual é a relevância dessa temática? A relevância é uma modificação de entendimento geral, total, né? No sentido de que nós atualmente não aplicamos mais o entendimento do TST, aplicamos sim o entendimento que tinha a súmula do STF que já defendia, mas agora temos o preceito legal na CLT, no artigo 11A, que fala que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos, tá? E a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, tome muito cuidado com essa questão, tá, pessoal? E aí, para finalizar a nossa aula, né, é importante a gente saber que o agravo de petição é o recurso cabível no âmbito da execução. Ele vai ser cabível, pessoal, para impugnar decisões proferidas na execução. E como nós sabemos, no âmbito trabalhista, nós teremos o prazo de 8 dias, tá? 8 dias úteis para apresentar o recurso, né? É a regra geral dos prazos recursais, prazo de 8 dias, com exceção dos embargos de declaração, que tem 5 dias, né? E do recurso extraordinário, que são 15, mas regra geral, os recursos trabalhistas têm um prazo de 8 dias para serem interpostos, né? Lembrando que Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho, eles têm prazo em dobro, que seria então de 16, tá, pessoal? E nesse bloco a gente vai falar sobre direito material do trabalho. Vamos aproveitar para falar sobre vários assuntos que podem vir na prova de vocês e, inclusive, trazendo vários precedentes atuais, na verdade, desse ano de 2025, que foram firmados pelo TST em incidente de recurso de revista repetitivo e podem sim aparecer na prova de vocês. Então, vamos lá. Antes, a gente vai começar falando sobre alguns assuntos, né, que acabam sendo queridinhos de prova em razão de serem reflexo da modificação da reforma trabalhista e também alguns outros assuntos que, apesar de não serem reflexo da reforma ou de atuais modificações da CLT, vez ou outra aparecem na prova e acabam tendo um grande índice de erros dos alunos. Então, é importante a gente fazer revisão dessas matérias estratégicas também. E a gente vai começar especificamente, né, falando sobre o empregado hipersuficiente, né? Que é aquela figura polêmica que vez ou outra cai na prova em razão de ser efetivamente tão polêmica assim. O que acontece, essa terminologia, na verdade, esse termo, ele foi cunhado em contraponto à figura clássica do empregado, que é aquela figura hipossuficiente, ou seja, aquela figura que não consegue, né, que não está em pé de igualdade com o seu empregador e por isso não consegue negociar diretamente com o seu empregador. Em razão disso, né, nós temos várias ferramentas no âmbito trabalhista que visam tutelar essa parte que não tem meios de negociar diretamente com o seu empregador. E aí vem a reforma trabalhista e traz uma figura de um empregado que, em razão de seus ganhos econômicos, em razão de seu estudo elevado, teoricamente, né, teria maiores condições de negociar diretamente com o seu empregador. E aí, isso está previsto no artigo 444 da CLT, que vem prever essa figura. E mais importante do que prever essa figura, que pode negociar diretamente com o seu empregador, que pode inclusive flexibilizar direitos previstos na própria CLT, na própria norma, né, trabalhista, né, traz os requisitos que devem ser cumpridos para que esse empregado efetivamente tenha essa possibilidade, né? Então, veja bem, o que a gente tem que entender é que, regra geral, nós não poderíamos, né, flexibilizar, né, normas trabalhistas em razão de serem normas cogentes, normas obrigatórias.
Contudo, todavia, nós temos a previsão, né, na CLT, também na reforma trabalhista, no artigo 611-A, de possibilidade de negociações coletivas, né, flexibilizarem direitos. Então, esse é o primeiro ponto. Regra geral, os direitos são cogentes e não podem ser negociados. Haveria a possibilidade de negociar alguns direitos? Sim, mas só em cunho coletivo, por meio da representação dos trabalhadores por sindicato, em razão, efetivamente, da hipossuficiência do trabalhador, que a gente acabou de comentar, né? E aí vem o parágrafo único do artigo 444 e fala que não, que existem sim trabalhadores que individualmente poderão negociar diretamente com seu empregador e, mais do que isso, poderão flexibilizar direitos que teoricamente seriam cogentes no âmbito trabalhista. Direitos, hipóteses, né, que estariam previstas no 611-A apenas para negociação por meio de cunho coletivo, por meio de negociação coletiva, poderiam ser negociadas em âmbito individual, caso esse empregado fosse um empregado hipersuficiente. E quais são os requisitos para esse empregado ser hipersuficiente? Ele tem que ter um salário determinado, né, que tem que ser um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do maior benefício do regime geral de previdência social, mas não só isso, ele também precisa ter um diploma de nível superior, tá, pessoal? Então, esses dois requisitos cumulativamente vão fazer com que esse empregado ele possa negociar diretamente com o seu empregador todos os direitos que poderiam ser negociados a princípio, apenas por meio de negociação coletiva, né, que são os previstos aqui no 611-A, que ficou conhecido, pessoal, como o negociado sobre o legislado, que seria a possibilidade de flexibilização de direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva, tá? Mas aqui, no caso do hipersuficiente, a gente poderia negociar esses direitos sem a necessidade de um acordo coletivo do trabalho, sem a necessidade de uma convenção coletiva do trabalho. É essa a grande polêmica, né, por trás desse artigo, ok? E aí nós chegamos num tema clássico, um tema muito clássico, mas que muitas vezes é cobrado em prova e os alunos acabam se esquecendo de estudar os assuntos clássicos, né? Por isso também é importante a gente tomar um pouco de cuidado com as modalidades de contratos que são previstos na CLT, tá, pessoal? A gente começa, né, trazendo, ó, aqui o slide, desculpa, pessoal, aqui o slide está incorreto, tá? Por quê? Porque a nossa regra no âmbito trabalhista, a nossa regra são os contratos por prazo indeterminado, tá? A regra no âmbito trabalhista são os contratos por prazo indeterminado, no qual eu tenho um termo inicial, tá? Determinado para o contrato se iniciar, mas eu não tenho um prazo final, tá? Eu não tenho um prazo final. E isso se dá em razão do princípio da continuidade do vínculo empregatício, tá? Ou seja, a gente tenta sempre manter o vínculo empregatício. Isso faz com que, regra geral, se não houver uma delimitação expressa de que o contrato tem prazo determinado para se finalizar, a gente presume que ele não tem. A gente presume que o contrato é um contrato por prazo indeterminado. Então, veja bem, pessoal, o que acontece aqui? Em regra, o contrato é por prazo indeterminado. Muito bem. Exceção, os contratos com prazo determinado, no qual eu tenho um termo inicial para iniciar o contrato e já quando eu acordo com o trabalhador que ele vai prestar serviço, eu já determino, olha, eu só vou precisar de você por determinado lapso de tempo. Isso significa que, no fim das contas, eu tenho um termo final pré-fixado para que o contrato deixe de existir. Como é exceção o contrato por prazo determinado, como o contrato por prazo determinado ele é exceção, ele só vai ser possível em situações taxativas, situações expressas, situações delimitadas na CLT. E é isso que a gente vai ver agora. E também temos que saber, né, que nós temos um tipo novo de contrato, né, que é o contrato intermitente. Contrato intermitente é aquele contrato, veja bem, no qual eu tenho um termo final, um termo inicial, tá? Eu tenho um termo inicial onde o contrato começa
tá? Mas eu não tenho um termo final. E é esse o grande erro dos alunos. Professora, sério? Eu não tenho termo final no contrato intermitente? Não. O contrato intermitente é um contrato no qual ele está sempre existindo, né? Ele existe, ele não é rescindido por meio da ausência de prestação de serviço, mas ele tem momentos em que ele tem vigência, no momentos em que ele tem resultados práticos, momentos em que ele tem efeito prático com prestação de serviço e com consequente pagamento de direitos trabalhistas, e momentos nos quais os trabalhadores eles permanecem sem prestar serviço, tá? Então, existe uma alternância entre momentos de prestação de serviço e momentos de inércia, momentos de prestação de serviço e momentos em que o trabalhador fica em casa esperando ser chamado. E aí, no contrato intermitente, eu só recebo proporcionalmente no momento em que eu presto serviço. Então, eu sou chamada para prestar serviço por 15 dias. Quando terminou esses 15 dias, eu vou receber as verbas trabalhistas por aquele lapso temporal no qual eu prestei serviço e depois eu volto para minha casa e fico esperando. Eu não sei quando eu vou prestar serviço de novo. Só que a ausência de prestação de serviço, a ausência de expectativa de quando eu vou prestar serviço novamente, rescinde o contrato? Não, não rescinde o contrato. Por isso, o contrato intermitente, ele não se confunde com o contrato por prazo determinado. É uma outra modalidade de contrato que mais se aproxima, na verdade, do contrato por prazo indeterminado, porque eu tenho o início do contrato e eu não tenho a expectativa do final. Mas, né, o que acontece é que no contrato intermitente, contrato de trabalho intermitente, eu tenho essa alternância de momentos nos quais eu presto serviço com momentos nos quais eu não presto serviço. Essa é a grande questão, tá, pessoal? Muito bem, mas o nosso objeto aqui, o que a gente vai efetivamente fazer a revisão, é a questão aqui dos contratos, né, dos contratos por prazo determinado. Quais seriam essas hipóteses nas quais, então, eu posso me utilizar do contrato por prazo determinado? Isso vai estar previsto no parágrafo 1º e a gente vai esquematizar e trazer exemplos para vocês com os prazos que cada um deve, na verdade, respeitar, os limites de prazo, tá? Que isso é muito importante, pessoal. Então, o parágrafo 1º vai falar para a gente o quê? Que considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado, tá? Ou da execução de serviços específicos, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Professora, meu Deus, quantos detalhes! Calma que a gente vai esquematizar isso para vocês. Aqui na sequência eu trago as hipóteses nas quais a gente pode se utilizar o contrato por prazo determinado. Número 1, pessoal, quando eu vou poder me utilizar? Quando eu tiver serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Na situação 1, é que eu tenho um serviço. O serviço demanda aquele prazo. Não estou falando, veja bem, que existe uma atividade empresarial, existe algum tipo de exercício profissional em específico, uma atividade que demanda esse prazo, mas sim um serviço dentro de uma empresa, né, que vai demandar esse prazo excepcional, né, esse prazo determinado. Professora, não entendi, explico. Nós estamos dizendo aqui que existe uma atividade que pode durar o ano inteiro, uma atividade empresarial que pode durar o ano inteiro, como, por exemplo, a produção de chocolate. Produção de chocolate, né, se depender de mim, que consumo chocolate o ano inteiro, praticamente todo dia, é meu vício, vai ser fabricado o ano inteiro. Agora, eu sei, né, nós sabemos, é de conhecimento geral, que existe uma época do ano em que as fábricas de chocolate produzem mais chocolate, porque existe uma procura maior em razão de uma data festiva, que é a Páscoa. Então, veja bem, é uma atividade empresarial que acontece o ano todo? Sim, mas em uma determinada situação específica, num lapso temporal específico, existe uma demanda excepcional, na qual eu vou precisar contratar trabalhadores para fazer frente a essa demanda excepcional, e depois que terminar a Páscoa, eu não vou mais precisar produzir tanto chocolate ao longo do resto do ano. Por isso, essa demanda excepcional de serviço
é transitória por um período pré-determinado e por isso nessa situação eu posso me utilizar do contrato por prazo determinado, tá? Pessoal, então Páscoa é assim, no Natal, né, fabricação de brinquedos, de roupas, todo mundo quer se presentear no Natal, então também é assim. Ou nas lojas, né, comércio, também é muito comum a gente ter esses contratos por prazo determinado no comércio para vendedores, tá? As férias dos empregados, então às vezes, veja bem, não é uma demanda excepcional em razão de um lapso temporal, mas eu preciso dar férias para o empregado e eu preciso que ele seja substituído durante esses 30 dias que ele está de férias. Eu posso contratar um trabalhador por meio do contrato por prazo determinado. Ou, por exemplo, a licença gestante. Eu posso também contratar um trabalhador para substituir a mulher que está de licença gestante por um período que eu sei que é determinado, porque ela vai retornar, tá? Agora, diferentemente da segunda hipótese, pessoal, na segunda hipótese não é uma atividade empresarial, tá? Que vai acontecer o ano inteiro, como por exemplo a produção de chocolate, mas que em um determinado período vai precisar de mais produção. Não, a própria atividade empresarial, ela é transitória. A própria atividade empresarial que eu vou exercer, ela vai acontecer por um determinado período de tempo e depois não mais. Por isso que eu só vou precisar contratar os indivíduos por esse determinado lapso de tempo que eu vou exercer essa atividade empresarial. Professora, exemplos do feiras de peão, né? Festas de peão, né? Feiras agrícolas, né? Por exemplo, feiras, às vezes, feiras juninas, podem ter feiras que são de um determinado período no ano, né? Aqui na minha região, eu consigo pensar muito na questão da festa do peão de Barretos, né? Que é uma atividade que vai acontecer num determinado período do ano. E existem muitas empresas que se constituem para trabalhar nessas feiras, né? E depois elas pegam e se diluem. A questão da AgriShow mesmo aqui na minha cidade, né? A AgriShow é uma feira na qual existe uma demanda, né, muito grande, atividades empresariais que são desenvolvidas nessas feiras e depois a própria empresa deixa de realizar essa atividade empresarial e ela se dilui. Então, quando a atividade empresarial é de caráter transitório, nós também poderemos nos utilizar de contratos por prazo determinado previstos na CLT, tá? E aí, antes de entrar na terceira modalidade de contrato por prazo determinado, que é a mais comum, que a maioria do pessoal conhece, eu quero frisar para você que nessas duas primeiras hipóteses que a gente acabou de ver, nós temos um prazo máximo igual. O prazo máximo que esse contrato pode durar é 2 anos. 2 anos no máximo que esse contrato pode durar nessas duas hipóteses de utilização. E aí sim a gente entra na terceira hipótese. A terceira hipótese que é um pouco diferente, que todo mundo conhece, né, pessoal? Que é o contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, no qual eu contrato um trabalhador a fim de que ele seja testado para prestar serviço e durante esse período o trabalhador também vai testar se ele quer continuar naquele local. Então, o contrato de experiência é um contrato mútuo, no qual as duas partes estão tentando entender se elas vão querer continuar com a prestação de serviço naquela modalidade, daquela forma. E aí, pessoal, o que acontece? Regra geral, nós temos o contrato de experiência, né, terminando o seu período de vigência, e se as partes não falarem nada e continuarem prestando serviço da forma que elas estão, há uma convalidação, uma conversão automática do contrato por prazo determinado de experiência em contrato por prazo indeterminado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se não houver o respeito desse prazo, e a maioria das pessoas intencionalmente não respeita, por quê? Porque o contrato de experiência ele tem uma intenção, testar a prestação de serviço. Tá dando certo? Vão continuar prestando serviço. Não vai haver nenhuma menção da rescisão. O trabalhador continua indo, o empregador continua recebendo ele, ou às vezes eles falam, de boca, né? A gente vai manter da forma que tá dando certo, e aí, se não houver nenhum contrato formal, não tem problema. Por quê? Porque o desrespeito desse prazo vai convalidar automaticamente o contrato no contrato por prazo indeterminado, tá, pessoal? Agora, qual que é esse prazo, né? Que eu tô falando desse prazo desrespeitado, mas qual que é o prazo? O prazo para o contrato de experiência é o prazo máximo de 90 dias, tá, pessoal? Então, no máximo,
o contrato pode durar 90 dias. Até aqui, a maioria dos alunos consegue, entende, decora e fala, professora, eu tô voando, vou acertar todas as questões. Aí chega o nosso queridíssimo, ilustríssimo artigo 451 para dar uma dificultada na vida de vocês, né? Porque o artigo 451, ele vem falar o seguinte, que o contrato de trabalho por prazo determinado, tá? Que tácita ou expressamente for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Professora, não entendi. Explico. Eu só posso prorrogar uma vez o prazo do contrato por prazo determinado, independentemente se eu respeitei o limite que a gente acabou de estudar. Dou um exemplo. Vamos pensar aqui no contrato de experiência. Se eu firmei o contrato de experiência por 30 dias, tá? E aí eu vou lá e prorrogo por mais 30. Até aqui, tudo bem, deu 60, não deu? Eu passei do limite de 90 dias? Não passei. Aí eu vou lá, então, e prorrogo por mais 20. Não passei ainda do prazo de 90 dias. Então, eu ainda estou dentro do contrato de experiência? Errado. Por quê? Porque eu não posso prorrogar por mais de uma vez, independentemente se eu não passei do prazo de 90. Essa segunda prorrogação aqui já fez com que automaticamente eu passasse a ter um contrato sem determinação de prazo, ou seja, um contrato por prazo indeterminado. A prorrogação do contrato por prazo determinado só pode acontecer uma vez, isso por força do 451. Tome muito cuidado, porque a maioria dos alunos esquece do artigo 451. Então, eu tenho dois requisitos. Primeiro, eu não posso extrapolar o prazo máximo, seja ele de 2 anos, seja ele de 90 dias, se for o contrato de experiência. Mais do que isso, eu não posso prorrogar por mais de uma vez, porque na segunda prorrogação eu já converto esse contrato em contrato por prazo indeterminado de forma automática, ok? Seguindo, pessoal. Um novo contrato por prazo determinado, tá? Ele só pode firmar novo contrato determinado depois de 6 meses, tá? Então, terminou o contrato por prazo determinado, eu não posso contratar o mesmo trabalhador, a não ser que eu espere um contrato, um prazo de 6 meses, tá? E não precisa, tá? Então, tem uma exceção. Não precisa respeitar esses 6 meses se tiver a necessidade de uma execução de serviço especializado. Então, por exemplo, eu preciso consertar um equipamento de alta complexidade aqui na minha região e só existe um trabalhador que sabe fazer isso. Nessa situação, excepcionalmente, eu posso recontratá-lo desrespeitando esse prazo de 6 meses. E no caso de realização de certos acontecimentos, então, por exemplo, em razão das mudanças climáticas, a safra que aconteceria de 6 em 6 meses, ela acabou sendo necessária com um pouco de antecedência, de 5 em 5 meses. Nessa situação, eu também vou poder me utilizar da exceção, né, não respeitar esse prazo de 6 meses, em razão de muitas vezes a colheita ela ter que ser feita de determinados cultivos de forma muito imediata, senão você perde a qualidade daquele produto, tá? Então, existe um caráter de urgência aí, tá? E aí, pessoal, uma pergunta importante que a gente tem que responder, né, quando a gente fala de contrato por prazo determinado, tá? A estabilidade, ela pode acontecer no contrato por prazo determinado, tá? A estabilidade no contrato por prazo determinado, em regra, ela não acontece. Mas a gente sabe que prova gosta mesmo é das exceções. E as exceções acontecem nas estabilidades que são entendidas como subjetivas, ou seja, aquelas estabilidades que acontecem em decorrência de uma característica específica, especial do indivíduo que vai receber aquela estabilidade. Como, por exemplo, a estabilidade gestante, ou seja, é uma estabilidade que visa proteger a situação do nascituro e da grávida, né? E também do acidentado, que é o acidente do trabalho, a estabilidade acidentária em razão do acidente do trabalho, que visa o quê? Respaldar aquele trabalhador que acabou sofrendo acidente. Nessas duas situações, nós temos a estabilidade mesmo no contrato por prazo determinado. Então, tanto a grávida, tá? Que esteja regida
A empregada que esteja regida por um contrato por prazo determinado, ela terá estabilidade, tá? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E também um acidentado, tá? Se for um acidente do trabalho, ele terá estabilidade por um período de 12 meses após a cessação do auxílio doença, tá? Então tome muito cuidado, porque as outras estabilidades, tá? Elas não acontecem no contrato por prazo determinado, mas essas duas estabilidades em específico, elas acontecem, tá? E aí a gente chega numa outra discussão que é relevante porque ela foi trazida pela reforma trabalhista e é duplamente relevante porque tivemos modificação em 2019 trazendo mais detalhes à questão do teletrabalho, por isso é um tema muito, muito, muito importante para a gente revisar aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o conceito do teletrabalho. Quando que se vai se configurar o teletrabalho e quando não vai se configurar? Muita gente faz confusão aqui, porque muita gente acha que para ter o teletrabalho, a gente precisa que tenha exclusiva prestação de serviço fora das dependências do empregador. É verdade? Não é verdade. Não precisa ser de forma exclusiva, não precisa nem ser de forma preponderante. Pode não ser de forma preponderante o teletrabalho e ainda assim será teletrabalho, tá? Você pode, inclusive, ter a obrigação do empregado comparecer de forma habitual nas dependências do empregador para realizar determinadas funções. E mesmo assim, a gente vai ter o teletrabalho. Então, nada disso descaracteriza o teletrabalho. Então, vamos ler o que o artigo 75B fala sobre o assunto para vocês memorizarem, tá? E não errarem mais. Porque, de acordo com o 75B, vai se considerar teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora da dependência do empregador. Veja bem, até frisei aqui de vermelho para vocês, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo. Então veja bem, quando eu falo de trabalho externo, eu estou falando de uma atividade que é exercida fora das dependências do empregador, porque são atividades que são de cunho externo, ou seja, não são atividades de escritório. Tá? O teletrabalho, regra geral, ele é uma atividade de escritório. Por isso que ele é exercido fora das dependências do empregador, mas é exercido na casa do empregado, é exercido às vezes num café, é exercido num escritório particular que o empregado aluga, é exercido fora das dependências do empregador, mas é exercido dentro de algum estabelecimento. As atividades externas não, são atividades às vezes de fiscalização rodoviária, atividades de transporte de carga, são atividades que efetivamente não são exercidas dentro das dependências, porque precisam ser exercidas fora de estruturas, de prédios, enfim, tá? O parágrafo 1º vai falar o seguinte pra gente, que o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracterizam o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O que eu quero dizer aqui? Exemplo. Eu sou uma advogada e eu preciso comparecer na segunda-feira no escritório para receber os processos, fazer uma reunião de equipe para saber o que cada um vai fazer. Vou para minha casa, trabalho a semana inteira e na sexta-feira tem uma reunião de equipe para a gente falar sobre as demandas, falar o que foi entregue, falar o que não foi entregue e tal. Percebam que, de modo habitual, eu sou obrigada a comparecer 2 vezes na semana de forma presencial. Isso vai descaracterizar o meu teletrabalho? Não vai. Por quê? Porque o comparecimento, ainda de modo habitual nas dependências do empregador, não vai descaracterizar esse teletrabalho, tá? O parágrafo 2º vai falar que o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou de trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada, né? Por jornada ou por produção ou tarefa. Isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito, muito importante quando a gente vai falar de controle de jornada. E eu explico, pessoal. Vamos lá. Se eu estou falando de prestação de serviço de teletrabalho por produção, eu estou falando de uma forma de prestação de serviço na qual eu não tenho controle de jornada. Isso por quê, pessoal? Porque eu estou sendo demandada a entregar uma quantidade de produtos. Se eu sou uma advogada e eu tenho 10 peças processuais para fazer, eu preciso entregar aquelas 10 peças processuais, de acordo com o prazo que me foi concedido pelo meu empregador. Ele não está nem aí se eu vou exercer essa função na madrugada.
Se eu vou acordar às 5 da manhã para fazer, depois termino até meio-dia, depois fico no shopping passeando. Por quê? Porque esse tipo de demanda, entregue tantas peças no prazo X, é uma demanda por produção. A mesma coisa se eu fosse uma prespontadeira, uma produtora de sapatos. Se me é contratada a produção de 100 sapatos por semana, ninguém vai se importar o que momento da minha semana eu vou fazer essa produção, desde que eu entregue os 100 sapatos. É diferente de atividades, às vezes, que são exercidas em teletrabalho em horário comercial, na qual você precisa estar logada no sistema, atendendo o telefone no horário comercial da empresa. Então, das 8 às 6, você precisa estar disponível. Nessa situação, eu estou prestando serviço em teletrabalho, mas com controle de jornada. Então tome muito cuidado com isso, porque o artigo 62 da CLT vai falar exatamente isso, que o controle de jornada no teletrabalho vai acontecer apenas no teletrabalho que é exercido com jornada, por jornada, tá? E isso significa que na prestação de teletrabalho por jornada, porque eu tenho esse controle de jornada, eu terei a possibilidade de pagamento de horas extras. Agora, no caso da produção ou tarefa, eu não tenho controle de jornada, consequentemente, eu não terei direito ao pagamento de horas extras. Isso é muito, muito, muito importante. Foi uma modificação trazida em 2019, tá? Então, isso tem muita cara de prova, tá? O artigo 75C vai falar que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, tá? Então, como é uma situação mais diferenciada, excepcional, nós temos a necessidade de que haja expressa previsão no contrato individual do trabalhador que ele vai exercer atividade em teletrabalho, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de alteração de regime. O que significa isso? Significa que quando eu estou no regime presencial, prestando serviço de forma presencial, o meu contrato pode ser alterado para que eu venha a prestar serviço em teletrabalho. Da mesma forma, o meu regime de teletrabalho pode voltar a ser regime presencial. Agora, a grande pegadinha de prova é que na alteração do regime presencial para o teletrabalho, eu tenho alguns requisitos que são diferentes dos requisitos que são exigidos quando eu tenho a alteração do regime telepresencial para o presencial. Então, o parágrafo 1º vai falar o seguinte, que poderá ser realizada alteração de regime presencial e de teletrabalho, tá? Desde que haja mútuo acordo entre as partes. Então, veja bem, para que eu saia do presencial e seja colocada no teletrabalho, eu, trabalhadora, tenho que concordar com essa determinação do meu empregador. Eu tenho que concordar, tá? E não tem um prazo determinado, né, de transferência ou de adaptação. Se ele determinou que eu vá amanhã para o meu teletrabalho e eu concordei, amanhã eu já posso estar no teletrabalho. Agora, diferente é do caso de eu estar no teletrabalho e ser colocada para trabalhar no presencial, que é o que o parágrafo 2º vai falar. Ele vai falar que essa alteração pode ser feita por determinação do empregador. Então, veja bem, não tem que ter acordo mútuo aqui. Se eu estou no teletrabalho e o meu empregador quer que eu volte para o presencial, ele pode determinar e eu não preciso nem concordar. Só que ele é obrigado a me dar um prazo de transição. Esse prazo de transição é de no mínimo 15 dias, tá? E nessas duas hipóteses, seja do presencial para o teletrabalho, seja do teletrabalho para o presencial, eu tenho que ter o registro dessa alteração em aditivo contratual, ok? E o parágrafo 3º vai falar que o empregador não será responsável, tá, pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, tá? Salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, regra geral, se eu trabalho aqui presencial em Ribeirão Preto e quando eu sou colocado no teletrabalho, eu decido mudar para Franca. Se o meu empregador falar, não, pode voltar para Ribeirão que você vai começar a trabalhar presencial daqui 30 dias, ele vai ter que arcar com a minha mudança de Franca para Ribeirão? Não,
Por quê? Porque ele não é responsável pelas despesas que resultaram desse retorno do trabalho presencial, tá? A não ser que haja algum tipo de estipulação, se o meu contrato previa isso, aí vai valer a condição mais benéfica, né, que é a prevista no meu contrato individual, tá? Mas regra geral, de acordo com a legislação, não haveria essa obrigação, ok? E o parágrafo 4º vai falar que o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento, tá, pessoal? Isso é uma questãozinha mais decorebinha, mas a gente sabe que vez ou outra esse tipo de situação pode cair em prova, tá? E o parágrafo 5º vai falar que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como softwares, ferramentas digitais, aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada normal de trabalho do empregado, não vão constituir tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva do trabalho. Por que esse parágrafo 5º ele é interessante? Porque, veja bem, é muito comum que as empresas, quando colocam o trabalhador em teletrabalho, forneçam o celular, forneçam o computador para que eles exerçam suas funções. E aí é muito comum que as empresas acabem deixando esse empregado usar o celular, usar o computador para suas atividades pessoais, fora do horário da empresa, tá? E aí começou-se a gerar essa discussão se esse tempo era ou não tempo à disposição da empresa. Então, se eu estou aqui com o meu computador aberto, mas eu não estou trabalhando efetivamente para a empresa, eu estou aqui vendo vídeo no YouTube, a mera utilização do computador da empresa configura tempo à disposição da empresa, ou seja, eu estou aqui esperando que o meu empregador me dê ordens num sábado à noite usando o computador da empresa? Não necessariamente. É exatamente isso que o parágrafo 5º vai falar, que esse tempo de uso desses equipamentos, o mero uso dos equipamentos, não vai configurar por si só tempo à disposição e, consequentemente, qual que é a consequência disso? Consequentemente, não vai gerar o pagamento de horas extras, ou pagamento de sobreaviso, ou pagamento de prontidão, a não ser que, veja bem, eu consiga comprovar que eu estava fora do meu horário de trabalho, com o computador aberto, fazendo coisas para a empresa. Então, eu estava respondendo e-mails de clientes, eu estava fazendo um relatório para a empresa, eu estava fazendo algo que era, né, de interesse ou inerente ao meu trabalho, tá? Mas aí o bônus da prova é de quem? O bônus da prova é do empregado, ok, pessoal? Seguindo, nós temos algumas questões sobre o meio ambiente do trabalho do teletrabalhador, né? O artigo 75B vai falar sobre isso. Vai falar que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de serviço remoto, bem como o reembolso dessas despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, tome muito cuidado, por quê? Porque a CLT fala que o empregador tem que dar os mecanismos, as ferramentas, os equipamentos ou o material de escritório para o empregado? Não fala. Não fala, professora? Não. A gente acabou de ler o artigo aqui conjuntamente. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: nós temos, né, o impedimento de que o empregado ele acabe arcando com as despesas, né, que são inerentes à própria prestação de serviço, né? Então a gente não pode relegar o ônus do empreendimento ao empregado. Por isso que, entendendo uma interpretação principiológica do artigo 75B, nos leva a interpretar que ele está dizendo que efetivamente a gente precisa ter a previsão de que, ou, né, previsão em contrato escrito de que ou ele vai fornecer esses bens, ou ele vai reembolsar os bens que forem comprados pelo empregado. O que acontece na prática é muito comum que as empresas acabem dando, né, concedendo bônus, um vale-compra, né, numa empresa determinada, e aí o trabalhador vai lá e compra a sua cadeira, vai e compra o seu
enfim, as suas ergonomias necessárias ali, né, para o pé, da cadeira, para ajustar a altura do computador, enfim, né? Mas se porventura for estipulado em contrato escrito de que o empregado vai comprar e vai apresentar as notinhas para a empresa reembolsar, também pode. A questão é que numa prova não há nenhum tipo de exigência ou determinação expressa ou fixa de como esse reembolso vai ser feito. Mas é importante que a gente entenda que não há nenhum tipo de possibilidade, né, de que a gente tenha o aceite de que o empregado vai arcar com essa despesa. Esse tipo de previsão contratual, ela seria vedada em razão dos princípios do direito do trabalho, tá? E aí o parágrafo único vai falar que as utilidades mencionadas nesse caput não vão integrar a remuneração do empregado. E isso, obviamente, que se relaciona muito com a questão de serem utilidades que são destinadas para o trabalho, não são pelo trabalho, por isso não configuram salário in natura, tá, pessoal? E o artigo 75E vai falar que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, tá? E o empregado deverá também assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a seguir essas instruções, tá? E agora é uma questão muito importante, tá, pessoal? Porque o 75F vai falar que tem prioridade para ingressar e no teletrabalho, para exercer sua função em teletrabalho, tá? Os empregados que tenham deficiência, tá? E os empregados ou empregadas que tenham filho ou criança sob guarda até 4 anos de idade, tá? Então, eles terão preferência nas vagas de teletrabalho ou trabalho remoto, tá? E aí, pessoal, a questão do controle de jornada a gente já falou, tomem muito cuidado com isso, tá? Quem vai ter controle de jornada? O empregado que exerce a sua atividade, né, em teletrabalho com controle de jornada, ele vai ter direito, tá, a regência de todo o artigo, todo o capítulo, na verdade, da CLT que fala de duração do trabalho, tendo a possibilidade de pleitear horas extras se ele efetivamente passar do seu horário de trabalho, diferentemente do teletrabalhador que presta serviço por produção ou tarefa. Esse sim é excluído do regime do capítulo de duração do trabalho, porque ele efetivamente não tem controle de jornada, tá? Agora, tomem muito cuidado, isso daqui é uma boa pegadinha para a prova, caiu já em várias questões, tá, de prova, que é a possibilidade, é possível que o estagiário e o aprendiz exerçam sua atividade em teletrabalho, tá? Então, tomem cuidado com isso. E aí nós terminamos essa parte, né, do teletrabalho e a gente vai entrar num tema que é queridinho de prova, porque assim, a gente começa a achar que esse tema vai parar de cair, sai um entendimento novo do STF sobre o tema. Aí a gente começa a achar que aquele entendimento do STF está começando a ficar mais antigo, sai precedente vinculante do TST em 2015 novamente sobre o tema. Então, esse tema aqui, pessoal, ele acaba sempre sendo uma aposta, né, a questão da estabilidade gestante, justamente porque a gente tem muita jurisprudência sobre o tema. Então, por isso, é muito possível que esse tema caia para vocês. Então, vamos ver? Vamos lá. A questão da estabilidade gestante. Primeiro, a gente tem que entender como que ela funciona, né? Ela tem função de proteger a mãe e a sua estabilidade econômica e também garantir a dignidade para o nascituro, né, por meio da dignidade da mãe. E a questão dessa estabilidade, ela acontece desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso está previsto no artigo 10 do ADCT. Agora, tomem cuidado, porque a estabilidade gestante é absoluta, ou seja, ela vai ser garantida independentemente de qualquer coisa que aconteça? Não, nós temos uma situação na qual a estabilidade gestante pode ser retirada da trabalhadora, que é a questão da justa causa. Então, a estabilidade, ela vai acontecer em qualquer situação, a não ser no caso da dispensa por justa causa, tá? Então, não pode ter justa causa, senão a trabalhadora, ela vai perder essa estabilidade, ok? E aí, pessoal, nós chegamos na primeira decisão importante do STF, que é um pouco mais antiga, mas que ainda hoje ela é importante, que é a questão de quais seriam os requisitos, né, para que a estabilidade acontecesse. E segundo o STF, nós só podemos cobrar, né, que os requisitos sejam cumpridos, os requisitos do ADCT. E quais são os requisitos do ADCT para que a estabilidade aconteça? Os únicos requisitos do ADCT são que nós tenhamos, né, a anterioridade da gravidez à dispensa e que não tenha uma dispensa
com justa causa. Ou seja, se porventura a gravidez começou dentro do contrato de trabalho, incluindo o aviso prévio, tá, pessoal? E que a dispensa não tenha sido por justa causa, tendo esses dois requisitos cumpridos, você já tem a estabilidade gestante. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque até hoje nós temos jurisprudências do TST tendo que reafirmar esse entendimento do STF. Como, por exemplo, aconteceu pouco tempo atrás de um acordo coletivo do trabalho, né, ser firmado entre o sindicato e a empresa, prevendo que a estabilidade da gestante só seria assegurado se a grávida avisasse a empresa antes que ela estava grávida. E aí aconteceu de uma mulher que alegou que não sabia que estava grávida no momento da dispensa, ela foi dispensada, descobriu depois só que estava grávida, mas de acordo com os exames, determinou-se que o período, né, no qual a gravidez se iniciou foi antes da dispensa, né? E aí ela não avisou a empresa, porque ela não sabia, inclusive, que estava grávida, e a empresa alegava que, em razão dela não ter avisado a empresa que estava grávida, ela tinha perdido a sua estabilidade gestante. E aí o TST teve que vir e reafirmar essa jurisprudência do STF no sentido de que a incidência da estabilidade, ela não depende nem do conhecimento da mãe, nem do conhecimento da empresa, e muito menos da mãe ter que avisar a empresa de que ela está grávida. Então, a incidência da estabilidade só depende dos requisitos do ADCT artigo 10, que é a anterioridade da gravidez e a ausência de uma dispensa com justa causa. Ok, pessoal? E aí nós chegamos na súmula 244 do TST, que é a súmula mais importante que nós temos sobre a questão da estabilidade gestante, porque ela vai trazer várias questões importantes para a gente, como, por exemplo, a questão do desconhecimento do estado gravídico, né, que a gente acabou de comentar, que o STF também se manifestou sobre, né, que é a questão do desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afastar o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, a estabilidade, ela só vai garantir a reintegração ao emprego se essa reintegração for pedida e acontecer dentro do lapso estabilitário, ou seja, a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se for pedido a reintegração e essa reintegração for deferida nesse período, ela acontece. Agora, se porventura só 10 meses depois do parto, há a sentença prolatando que havia o direito a essa estabilidade que foi descumprida. Nesse momento no qual a gente já terminou o período estabilitário, o que vai acontecer? Vai haver a conversão desse período estabilitário em indenização. E essa indenização vai ser calculada de acordo com o valor daquele período de estabilidade. Então, a gente vai calcular com base na remuneração que seria devida naquele período, tá? Então, existem essas duas possibilidades, e em razão disso, o item 1 aqui da súmula fala que, nesse caso, a gente teria a possibilidade aí do pagamento da indenização. E o item 2 vai falar que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período estabilitário, foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. E aí, muito importante é o nosso item 3, tá? Que vai falar que a empregada gestante tem direito à estabilidade, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Muitos alunos me mandam dúvidas sobre isso, por quê? Porque já tivemos decisões da 4ª turma do TST no sentido de afastar a estabilidade gestante nos contratos por prazo determinado. Mas como é uma decisão turmária, decisões turmárias elas não vinculam, elas não configuram precedentes vinculantes obrigatórios, tá? Então, sim, existe debate em cima da súmula? Existe, mas para a prova de vocês têm que levar a letra da súmula. Então, contrato de trabalho por prazo indeterminado tem estabilidade? Tem. Contrato de trabalho por prazo determinado também tem? Também tem. E aí nós chegamos numa segunda discussão. Porque no caso do trabalho temporário, regime de trabalho temporário, tá? Nós já tivemos o incidente de assunção de competência, que inclusive ainda está vigente, né? Que é um incidente que foi julgado em 2020 do TST, dizendo que não haveria estabilidade gestante para gestantes que são regidas pelo contrato de trabalho temporário, tá? O que foi muito criticado, tá? Mas aí veio essa decisão do STF no tema 542, que é posterior a essa decisão do incidente de assunção de competência. E essa decisão do STF, ela foi muito mais ampla, ela foi muito mais protetiva. Ela diz o seguinte, ó, essa decisão é importantíssima, vocês têm que decorar essa decisão.
Ela diz o seguinte, ó, que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável. Independentemente do regime jurídico aplicável. Pode ser regime jurídico contratual, administrativo, ela pode inclusive ser integrante de cargo em comissão ou ser contratada por prazo determinado. A gestante vai ter direito à estabilidade. Então, o STF, com esse tema 542, gerou um grande fluxo, né, doutrinário, no sentido de que ele teria revogado o entendimento do incidente de assunção de competência. Então, estaria superado o entendimento do incidente de assunção de competência do TST. Mas fato é que, se vocês abrirem o site do TST, o entendimento ainda está lá. O TST já se manifestou no sentido de que vai talvez reformar esse entendimento, mas isso não aconteceu. Até a gravação dessa aula, isso não aconteceu. Então, o que eu indico para vocês em prova, tomem muito cuidado com a redação da questão. Eu acho muito improvável que haja a cobrança do incidente de assunção de competência. Mas talvez, se uma prova perguntar, segundo o entendimento do TST, firmado em precedente vinculante, a gestante em regime de trabalho temporário não tem estabilidade, essa questão poderá estar correta, porque o incidente de assunção de competência ainda existe. Mas eu, professora Camila, acredito mais numa questão que venha cobrar o entendimento do STF, porque ele é mais protetivo, ele é mais atual, tá? E ele traz essa proteção ampla e que muito provavelmente vai levar o TST a reformar esse entendimento do incidente de assunção de competência. Então, acredito muito numa questão que cobre a tese fixada aqui, ó. Essa tese fixada aqui do STF. Mas na hora de resolver questão, né, pessoal, a gente sempre tem que ter malícia. A gente sabe que as bancas, elas são capciosas, a gente sabe que às vezes as questões, elas são passíveis de anulação, porque elas cobram questões que estão aí sendo debatidas e refletidas e gerando uma reflexão na jurisprudência. Por isso eu trouxe aqui todos os caminhos possíveis. A súmula 244 do TST, que está lá vigente, que é um entendimento consolidado do TST, o incidente de assunção de competência, que é um precedente vinculante, e o mais novo entendimento do STF, que é o tema 542, que ele é mais amplo, ele é mais protetivo, e ele tem muita cara de prova, tá? Aí vocês têm que aí tomar cuidado com a questão, porque se a questão perguntar o entendimento do STF, tranquilo, vai com tudo no tema 542. O entendimento do TST, aí já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Agora, de forma genérica, tá? De forma genérica, eu passaria, né, a defender o tema 542, por ele ser mais recente e por ele ser do STF, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado aí com as questões de prova, sim, ok? Seguindo, pessoal, nós temos aqui uma pergunta interessante. A gestante, ela pode pedir demissão? Pessoal, o que acontece é o seguinte. Se vocês abriram a CLT, vocês não vão ter nenhum artigo falando assim: a gestante pode pedir demissão desde que ela esteja assistida pelo sindicato. Só que a gente tem um artigo 500, que é o que eu trouxe aqui para vocês. O artigo 500, ele não foi feito para a gestante. Ele foi feito para a estabilidade decenal. Aquele trabalhador que exercia a sua função dentro da mesma empresa por mais de 10 anos, ele tinha uma estabilidade que era garantida na CLT. Só que aí essa estabilidade, ela foi substituída pelo FGTS. Então, o FGTS ele veio a se tornar obrigatório em razão da Constituição, e em razão disso, a gente teve a perda, né, do objeto, a perda de eficácia prática desses artigos que falavam da estabilidade decenal na CLT, apesar deles ainda estarem ali na CLT, como, por exemplo, o artigo 500. E aí, por uma construção jurisprudencial, a fim de proteger a gestante, entendeu-se, né, hoje em dia se entende, que a gente tem a possibilidade de aplicar a sistemática do artigo 500 quando a gestante quer pedir demissão. Não só para trazer segurança para a gestante, mas também para a empresa. Porque a gestante estando assistida pelo sindicato, a gente tem mais segurança de que aquela transação não vai ser questionada posteriormente em âmbito judicial ou ser consequentemente, em razão disso, anulada, o que causaria um grande prejuízo à empresa, né? Porque, veja bem, a gestante pedindo demissão e depois mudando de ideia, pleiteando, ingressando com uma ação judicial contra a empresa, às vezes ela poderia conseguir a reintegração
né? Ou uma indenização, que seria muito prejudicial para a empresa. Então, essa assistência do sindicato, a fim de possibilitar que a gestante peça demissão, trazendo segurança para a gestante e para a empresa, é muito positivo. Então, hoje em dia, o entendimento é: a gestante pode pedir demissão? Sim, porque ninguém é obrigado a continuar trabalhando em um local onde não quer, né? Então, ela tem essa autonomia. Mas, para trazer segurança, aplicando-se aí de forma analógica o artigo 500 da CLT, a gente tem a previsão de que o pedido de demissão do empregado estável, no caso a gestante, só será válida quando feito com assistência do sindicato. E quando não houver sindicato, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho, ok? Seguindo, pessoal, eu tenho aqui um precedente vinculante do TST, tá? Agora de 2025, sobre a questão da gestante, tá? Firmado em incidente de recurso de revista repetitivo, ou seja, precedente vinculante, tem que ser obrigatoriamente respeitado, a não ser que haja um distinguishing, né? Então, trazendo aqui essa tese firmada muito importante, tá? Que é reafirmando esse entendimento que a gente acabou de ver da aplicação do artigo 500, que fala que a validade do pedido de demissão da empregada gestante, detentora da garantia provisória de emprego prevista no artigo 10 da DCT, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente nos termos do artigo 500 da CLT. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Mais uma tese de repercussão geral, na verdade, uma tese vinculante, um precedente vinculante, não é do STF, é do TST, tá? Então, uma tese firmada em incidente de recurso de revista repetitivos do TST, sobre também a questão da gestante, que fala que a gestante ela pode se recusar a retornar ao trabalho, tá? Então, veja bem, se porventura ela é dispensada, e aí depois descobre que está grávida, e aí a empresa, quando descobre que ela está grávida, fala: olha, volta, né? Eu vou deixar você voltar e tal, e a gestante diz que ela não quer retornar. Ela pode fazer isso? Ela perde o direito à estabilidade em razão dessa negativa de retorno? De acordo com a STF, não, ela não vai perder, tá? A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia de emprego, tá? Subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional. Então, tomem muito cuidado com esse precedente é muito polêmico, tem muita gente que critica ele, mas fato é que o TST firmou nesse sentido e isso pode vir em prova, e se a prova afirmar que ela não perde a estabilidade em razão da recusa ao retorno, você vai dizer que está correto. Por quê? Porque tem um precedente vinculante atual do TST falando exatamente isso, tá? E aí, pessoal, para finalizar, eu tenho mais uma pergunta aqui, né? E depois mais um precedente sobre a questão da grávida para a gente fechar o nosso bloco de revisão. A minha pergunta aqui é: a adotante ela tem direito também à estabilidade gestacional? E o artigo 391A, parágrafo único, vai falar que o disposto no caput deste artigo, ou seja, a estabilidade, também se aplica ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, sim, tem sim direito, tá? E para finalizar, pessoal, nós temos aqui o tema 119, que foi firmado também esse ano, incidente de recurso de revista repetitivos do TST, que diz que nós temos, né, nós não teremos o prejuízo da estabilidade gestante em razão de uma dúvida razoável sobre o início, o termo inicial da gestação. Porque às vezes a gente não consegue firmar de forma efetiva qual é o dia, né, do início da gravidez. Às vezes a gente consegue determinar com um pouco com um lapso ali de erro, né? De acordo com os exames, às vezes sai que entre dia tal e dia tal foi a gravidez. E às vezes a dispensa aconteceu ali no meio daquele período, né? Então, se a gravidez aconteceu um pouquinho antes, ela teria estabilidade. Um pouquinho depois, ela não teria. Mas não dá para cravar em razão dos exames não serem
definitivos, né? E aí, a estabilidade gestante seria deferida? Não seria deferida? Né? Seria assegurada? Não seria assegurada? De acordo com o TST, essa dúvida razoável e objetiva sobre a data do início da gravidez e sua contemporaneidade com o contrato de trabalho não afasta a garantia de emprego à gestante. Então, sim, ela terá direito à estabilidade gestante, sim. Ok, pessoal? Muito bem, com isso nós terminamos o nosso bloco de revisão para a PGM Campinas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar aqui, né, com muita confiança, né? Tenho muita confiança em vocês. Eu sei que vocês fizeram um ótimo trabalho até aqui. Vocês têm também que ter essa confiança em vocês, de que vocês fizeram o melhor de vocês até esse momento. Então agora é descansar, é fazer uma revisãozinha de véspera, né, com base no que a gente trouxe aqui para vocês, mas ter também fé e tranquilidade de que vocês fizeram o seu melhor e que vai dar certo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.